O Aranhaverso é um arco das HQs onde diversos Homens-Aranha de vários universos diferentes se juntam no universo principal da Marvel para derrotar um inimigo que tá caçando os aranhas. Uma versão dessa história também virou um filme de animação no ano passado, juntando alguns homens e mulheres aranha e um porco-aranha, filme que inclusive é maravilhoso e traz versões completamente diferentes do que a gente conhece do verdadeiro Homem-Aranha. Mas você sabia que também existem diversas outras versões do Homem-Aranha por aí? Então na lista de hoje a gente vai falar de 15 versões diferentes do Homem-Aranha no Aranhaverso. Então vem comigo e não sai daí. Fala galera, eu sou o Pedrosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então sintam-se em casa, sintam-se bem confortáveis. E vamos falar das versões mais diferentes do Homem-Aranha no Aranhaverso. Então já se inscreve aqui no canal, clicando aqui no botãozão aqui embaixo, não esquece, é de graça. E você vai se divertir com a gente. Mas vamos pra nossa lista, né? Primeiro de tudo, a gente não pode deixar de iniciar nossa lista pelo nosso Homem-Aranha original, o Peter Parker. Que é o Aranha original, o verdadeiro, mais conhecido por todos, que virou Homem-Aranha quando ele tinha apenas 15 anos. Depois de ter sido picado aí por uma aranha radioativa e de perder o seu tio Ben. Ele foi criado em agosto de 1962. É, meu cara, aí Homem-Aranha já tem o que? 80 anos. E ele é um dos heróis mais queridos e mais conhecidos do mundo. Quando ele foi picado aí pela aranha radioativa, os seus sentidos ficaram mais fortes, mais aguçados e ele adquiriu uma super força, uma força sobre-humana. E também a habilidade de escalar paredes. E com a sua genialidade, ele era um garoto incrível e genial. Ele criou a sua própria roupa e os seus lançadores de teia, que eu explico aqui nesses vídeos que você pode clicar no card. E saiu para combater aí os vilões, o crime nas ruas de Nova York. E sempre com o lema do seu tio em mente: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como você já sabe. O nosso segundo Homem-Aranha da lista é o queridíssimo Miles Morales, que também é super conhecido aí pelos fãs do Homem-Aranha. O Miles Morales é o Homem-Aranha da Terra 1610, o universo Ultimate da Marvel. Nesse universo, o Peter Parker morre pelas mãos do Duende Verde, e o Miles assume aí como o Homem-Aranha no lugar dele. Durante o primeiro crossover chamado Homens-Aranha, o Peter Parker do nosso universo acaba indo pro universo Ultimate quando o misterioso vilão Mistério cria um portal entre esses dois universos. Então o Peter conhece o Miles, que é um Homem-Aranha ainda muito novo, muito principiante, mas que tem dois incríveis poderes que o Peter Parker não tem. Ele consegue ficar invisível usando uma camuflagem aranha e também consegue disparar cargas elétricas pelo seu corpo. Atualmente ele vive na Terra original, né, o universo 616, depois que o universo Ultimate e o universo original 616 se fundiram na saga Guerras Secretas de 2015. O próximo Homem-Aranha é o Homem-Aranha 2099. Miguel O'Hara é uma das versões mais legais do Homem-Aranha e é uma das minhas preferidas, que também vive no universo original, o universo 616, só que no futuro, basicamente no ano de 2099, que é uma terra mais distópica, mais cyberpunk. Ele basicamente era chefe de um projeto de aprimoramento genético de uma empresa chamada Alchemax. Essa empresa buscava ampliar os limites da força humana, só que quando ele percebeu que tinha coisa errada no projeto, ele decidiu abandonar. Porém, ele acabou sendo contaminado ali com uma droga altamente viciante pelo seu chefe, né, o seu superior, Tyler Stone. E para se livrar dessa dependência, ele decidiu reestruturar a sua estrutura molecular, usando o seu próprio material genético que ele usava para testes. Mas no meio da treta lá, o seu superior, Tyler Stone, misturou na programação os códigos do projeto Aranha, transformando então o Miguel O'Hara em Homem-Aranha. Basicamente, ele tem características de aranha de verdade, como por exemplo, garras retráteis nas mãos e nos pés. Ele é capaz de inocular veneno e tem as famosas teias orgânicas saindo de seus braços. Por falar nisso, eu tenho um vídeo completo aqui do Homem-Aranha 2099, só clicar nesse card. A nossa próxima aranha é a Seda. O nome dela é Cindy Moon e ela também é uma versão do universo original. E a sua origem é, pasmem, exatamente a mesma origem do Peter Parker. E quando eu digo exatamente a mesma origem, eu quero exatamente dizer que é exatamente a mesma origem do Peter Parker. Inclusive, a aranha que picou o Peter Parker é exatamente a mesma aranha que picou a Cindy Moon segundos depois. Só que ela só apareceu anos depois de ter ganhado os seus poderes, porque esse tempo todo ela tinha ficado presa num bunker por ordens do Ezekiel Sims. Basicamente, ele queria proteger a Cindy do Morlun, que é um vampiro psíquico que caçava os Homens-Aranha. E também
Porém, como ela foi picada pela mesma aranha do Peter, ela tem as habilidades bem semelhantes às dele. Só que os seus reflexos, a velocidade e o sentido aranha dela são melhores do que as do Peter, porém a força dele é maior do que a dela. Além disso, ela consegue atirar teias pelos dedos e tem garras retráteis. Ou seja, ela é braba. O Kane Parker, que é o nosso Aranha Escarlate, é a primeira tentativa do Chacal de clonar o Homem-Aranha, mas a experiência foi um fracasso e o corpo e a mente do Kane sofreram várias mutações e deformações. Mas essas deformações também causaram uma ampliação dos seus poderes. Os poderes que ele recebeu, que ele herdou do Peter Parker. Ele basicamente possui os mesmos poderes do Peter, a força, a agilidade, velocidade e as habilidades de escalar paredes, porém tudo isso é amplificado, é muito mais forte. Fora o seu sentido aranha, que também é amplificado. Com esse sentido aranha ele consegue ver alguns flashes do futuro, além de ter garras nos seus pulsos. Ou seja, ele é basicamente um Homem-Aranha um pouco mais amplificado, um pouco melhor. E finalmente, quando ele conseguiu se curar dessa doença degenerativa que ele tinha, ele passou a ser o nosso Aranha Escarlate e até desenvolveu a habilidade de teia orgânica. O Homem-Aranha Cósmico é provavelmente a versão mais poderosa do Homem-Aranha e ele também é conhecido como Capitão Universo. Usando o poder da Força Enigma, que é uma energia mística, esse Peter Parker se tornou aí extremamente mais poderoso, mas tão poderoso que provavelmente ele é mais forte do que qualquer outra existência no universo ou multiverso. A Força Enigma ela consegue aumentar milhares e milhares de vezes todos os seus poderes do Peter, além de dar vários outros poderes para ele, como por exemplo o poder de ver através do tempo e espaço, o poder de alterar matérias até o tamanho de átomos. Ele também consegue sobreviver a grandes temperaturas, voar e por aí vai. É sério, ele é tão poderoso que ele já derrotou o Doutor Destino e o Hulk com extrema facilidade. O próximo Homem-Aranha é o Homem-Aranha Punk. Robert Brown é um Homem-Aranha de um universo alternativo, onde o Norman Osborn, o Duende Verde, é um grande ditador. Então o Rob usa os seus poderes de aranha para liderar uma revolução contra o sistema, contra o Norman. Ele tem essencialmente, basicamente as mesmas habilidades do Peter Parker, só que além disso, ele lidera o seu exército aranha contra o ditador Osborn e usa uma guitarra como arma. O Porco-Aranha, como você já deve conhecer, é o nosso próximo Homem-Aranha da lista. Peter Parker, com toda certeza, é a versão do Aranha mais engraçada de todas. E a graça tá literalmente na sua origem de Homem-Aranha. Ao invés dele ser um porco que foi mordido por uma aranha e se tornou aí o Porco-Aranha, na verdade ele era uma aranha que foi mordida por uma porca cientista que queria revolucionar a ciência. E aí ele virou o Porco-Aranha. E apesar de ser um porco, ele tem os mesmos poderes do Homem-Aranha normais. Continuando aí com os animais aranha, o Macaco-Aranha é um Peter Parker da Terra 8101, onde toda a população da Terra é feita de macacos. Ele também tem os mesmos poderes do Homem-Aranha que a gente conhece normal, só que um pouco mais amplificado porque ele tem a agilidade de um macaco. Mas a maior diferença dele com o nosso Peter Parker é que o Macaco-Aranha ele não tem remorso algum, nenhum problema com matar os seus inimigos. Ele quer que se lasque, ele pega e mata mesmo. O próximo Homem-Aranha é o Ben Reilly, o Aranha Escarlate. Eu sei que a gente já falou do Aranha Escarlate, mas esse aqui é outro. Ele é mais um dos clones do Peter Parker, só que ele é o clone perfeito, feito pelo Chacal. E obviamente ele foi criado pelo vilão Chacal para ir contra o Peter Parker. O problema é que como ele é um clone perfeito, além da cópia de aparência e das habilidades dele, a personalidade do Peter também foi copiada para ele. Então o Ben Reilly, o Aranha Escarlate, ele se voltou contra o Chacal. E por mais que esse Homem-Aranha, o Ben Reilly, ele morra aí no final da saga dos clones, que é o arco que ele participa, ele ainda existe em outros universos alternativos e acaba ressuscitando no nosso universo original numa saga de 2017. A Spider-Gwen é a Mulher-Aranha e é uma das versões mais conhecidas do Aranha-Verso. Ela vem de um universo aí da Terra 65, onde ela foi mordida pela aranha radioativa e ganhou os poderes de aranha, enquanto o Peter ele criou uma solução química para se transformar em lagarto, mas obviamente ele acabou enlouquecendo. Então durante a luta dos dois, a Gwen acaba matando o Peter. Então ela vive com isso até hoje e decide se tornar heroína por causa dele. Basicamente ela tem os mesmos poderes do Homem-Aranha, mas a sua roupa é branca, preta e rosa, bem chamativa. E também os seus lançadores de teia não foram feitos por ela, mas sim pela Janet Van Dyne, que é a Vespa. Agora temos a Mayday Parker, que é a Mulher-Aranha de um universo onde o Peter e a Mary Jane tiveram seu final feliz e tiveram uma filhinha chamada May, em homenagem à tia do Peter. Ela herdou algum dos poderes aí do seu pai e se tornou a Mulher-Aranha do seu universo. E apesar dela ter praticamente os mesmos poderes do seu pai, esses poderes são um pouco mais fracos, já que o seu DNA é uma mistura do DNA do seu pai, do Peter, com a Mary Jane. E como o Peter tem poderes e a Mary Jane não, então é 50% dele e 50% dela e não 100% do Peter. Ou seja, ela tem mais ou menos metade dos poderes do Peter. O próximo Homem-Aranha da lista é o Homem-Aranha de 6 braços. É exatamente isso que você ouviu. Ele surgiu na mesma saga em que o Morbius surgiu. Eu falei sobre
sobre isso no vídeo que eu tô deixando aqui no card sobre o Morbius. Então confere aí, de verdade. Nesse arco, o Peter decide que ele quer se livrar de todos os seus poderes de aranha. Então ele prepara uma poção e bebe, mas alguma coisa sai errada. Ao invés dele perder os seus poderes, o que ele ganhou de verdade foram outros 2 pares de braços. Ou seja, ele fica com um total de 6 braços. Mas depois, na saga, ele consegue voltar ao normal e recuperar os seus braços normais. Só que essa versão aqui é de um universo alternativo, onde ele resolveu, na verdade, manter os seus 6 braços, ao invés de tentar voltar ao normal depois. Nessa realidade aqui, os seus poderes são os mesmos do Peter que a gente conhece, mas ele tem 2 pares a mais de braço, cara. Ou seja, a sua agilidade e a sua força são maiores, fazendo até mesmo com que ele conseguisse salvar a Gwen Stacy, ao invés de deixar ela morrer pelas mãos do Duende Verde, como aconteceu no universo principal. O Homem-Aranha britânico é o Billy Bardock. Ele é basicamente uma versão do Homem-Aranha de um universo alternativo que vive na Inglaterra, mas ele não é o único Homem-Aranha do seu universo. Na verdade, depois que ele adquiriu os poderes de aranha parecidos com o Homem-Aranha de Nova York, ele foi treinado pelo Capitão Britânia e assumiu o manto de Homem-Aranha britânico. Então, na realidade que ele vive, tem um Homem-Aranha normal que vive em Nova York e ele que vive na Inglaterra. Como você já deve imaginar também, ele tem os mesmos poderes do Peter Parker original, mas imagina ele aí com um sotaque inglês, cara, que diferente. E finalmente temos aqui um dos nossos favoritos, que é o Homem-Aranha Superior. Ele é uma das versões mais legais do Homem-Aranha do nosso universo original da Marvel, mas ao invés de ser o Peter Parker, ele é o Dr. Octopus. Pera, eu vou explicar. O que acontece é que em um incidente que rolou, a mente do Dr. Octopus foi trocada para do Peter Parker, enquanto a mente do Peter Parker ficou perdida ali dentro da cabeça dele. Mas ao invés de começar a se aproveitar do poderoso corpo do Peter Parker, o Dr. Otto Octavius, ele entendeu as motivações do seu arqui-inimigo e prometeu continuar a vida do Peter Parker no seu corpo, combatendo os criminosos e vilões e por aí vai. Obviamente, o Homem-Aranha Superior tem os mesmos poderes do Peter Parker, já que é o corpo dele, mas com o adicional do intelecto e genialidade do Dr. Octopus. E essas foram as nossas 15 versões diferentonas do Homem-Aranha no Aranhaverso. Você gostou dessas nossas versões? Tem alguma versão que eu deixei de fora que você gostaria de ter visto aqui na lista? Então escreve nos comentários pra mim qual que é. E qual das versões da lista que você mais gostou. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Então se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilha esse vídeo com alguns amigos que também gostam do Homem-Aranha, olha só. E caso você seja novo aqui no canal, caiu de paraquedas, mas gostou, então clica aqui na fotinha pra poder se inscrever, que aqui a gente tem vídeos semanais. Pra mandar críticas, dúvidas ou sugestões, escreve nos comentários que eu sempre anoto tudo. E não esquece de conferir os vídeos que eu tô deixando aqui, ó, na sua direita, especialmente pra você. Então ficamos por aqui, obrigado mais uma vez por ficar comigo até aqui, até agora. Até o nosso próximo vídeo e tchau!